Fala galera, boa noite. Vamos chegando aí. Estamos ao vivo. Maravilha. Boa noite a todos que estão entrando aqui na nossa live. É isso aí, pessoal. Galera, boa noite a todos. Então, estamos começando o terceiro episódio do podcast live Papo Faixa Preta. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou estar chamando o nosso convidado agora e vamos bater um papo sobre jiu-jitsu hoje. Então fica ligado, você que é do Jiu, você que gosta de um bom papo sobre artes marciais, estaremos batendo um papo agora bem bacana sobre jiu-jitsu, beleza? Vou estar chamando aqui o nosso convidado, mas antes, boa noite a todos que estão aí com a gente. Felipe, Kathleen, Bia, Guilherme já tá aí. Gui, já tô te chamando, hein? Beleza, Paty, todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Carlos, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Tudo bem? Vamos chegando, galera, que hoje o bate-papo vai ser casca grossa, hein? Já estou convidando aqui o nosso convidado de hoje. Se alguém puder dar um retorno enquanto isso, se o som está saindo legal, se estão me ouvindo bem, por favor, agradeço bastante. Isso aí, estamos em 10 pessoas já. Fala, Gui. Fala, Rafa. Tá bom? Beleza? Tá bom aí o som? Tá ótimo. Você está conseguindo me ouvir bem? Tá bom. Maravilha. Eu acho que eu tô meio fora de foco aqui só. Deixa eu só ajustar Aí tá a bom? altura aqui. Tá legal pra caramba. Tá ótimo. Muito bem. Gui, já estamos com 20 pessoas aí. Galera, acho que estava ansiosa por essa live, tá? Vamos trocar. Então, antes de mais nada, quero começar agradecendo a disponibilidade que você teve aí para esse bate-papo. A gente sabe que essa rotina aí de atleta, de professor, a rotina como pessoa mesmo acaba sendo muito corrida, pouco tempo que sobra às vezes para o descanso, e estar aqui cedendo esse tempo para bater esse papo é uma coisa muito valiosa para mim e para todas as pessoas que estão acompanhando. Então, desde já, muito obrigado, Gui. Cara, se apresenta aí pro pessoal, por favor. Galera, boa noite. Então, Guilherme Leite. Então, sou professor da Academia CTI, atleta também da Academia CTI, faixa preta já há alguns anos. Creio que eu dou aula lá já tem uns 7 para 8 anos já, então faz bastante tempo que eu comecei na faixa marrom. Mas todo mundo que já deu uma passada lá, seja para treinar musculação, qualquer outra luta, jiu-jitsu mesmo, com certeza me conhece já de lá, que eu tô o dia todo. O dia todo lá na academia? O dia todo. Trabalho full time lá? Full time. Show. Rafa, agradecer o convite. Obrigado aí por ter chamado. Espero que possa agregar bastante coisa aí sobre o tema, né? Acho que você já trouxe outros temas aqui de outras artes. Espero que a gente possa agregar aí sobre o jiu-jitsu. Maravilha, Gui. Tenho certeza que vai sim. Eu gosto sempre de enfatizar para as pessoas que todo mundo que eu estou convidando para fazer parte desse projeto é um projeto aberto, primeiramente, né? Todas as pessoas que têm envolvimento com artes marciais podem estar participando de alguma forma. Mas esses primeiros episódios eu estou fazendo questão de selecionar a dedo todas as pessoas que eu estou chamando, cara. Que eu sei que são pessoas que têm sim algo para passar, têm algo a agregar. Tivemos aí o primeiro episódio com o professor Ricardo Leite, é o mesmo sobrenome que você, inclusive, ó. Sobre Taekwondo e um pouco da história das artes marciais em geral. Cara, foi incrível o episódio, teve uma duração até... extrapolamos o tempo que a gente estabeleceu, foram 2h30, cara, conversando, foi bem legal. Tivemos o segundo com 2 professores de karatê, Tauana e Matheus, foi ótimo também, foi bem legal, e todos esses professores da cidade. E agora, para poder também mesclar o conhecimento das artes marciais, eu quis trazer alguém do jiu-jitsu. Já tenho aí um
um pessoal engatilhado para os próximos episódios para falar sobre judô também. Tem uma pessoa de muito peso que vai chegar, que vai falar com a gente, já tem data marcada, mas eu estou segurando para soltar um pouquinho, para caso aconteça alguma eventualidade, a gente tenha que mudar os planos, não criar uma expectativa falsa na galera. E quando eu chamei você, quando eu convidei você, o primeiro bate-papo que a gente teve lá no Instagram, eu já tinha ideia de chamar, cara. Eu já tinha pensado nas pessoas próximas aqui da cidade, e como a gente conversou aquele dia, a CTI é o berço das artes marciais, talvez, aqui em Indaiatuba. Foi a primeira explosão aqui em Indaiatuba em relação às artes marciais, que eu me lembre, pelo menos. Tivemos outros atletas, claro. Você treinou lá a musculação desde lá da FIEC, né? Isso, lá no Regina. Até dei algumas aulas lá na época ainda, cobri alguns horários lá que o pessoal estava precisando. Mas foi uma coisa muito esporádica também. Eu não me recordo o ano, cara. Eu tentei lembrar o ano aqui há alguns minutos atrás para poder comentar sobre, mas deve ter sido algo ali em torno de 2016, 2017. E o que eu me lembro, me corrija se eu estiver errado, você dava aula de judô também, não dava? Não, Não, era só Gil mesmo? Eu treinei judô quando eu era criança, né? Treinou judô? Eu fiz uns 4 anos. Com o Sensei Gomes, depois com o Kleber Espessoto. Aí depois que eu fiz essa migração aí pro Jiu-Jitsu e não parei mais. Mas lá eu dei aula pro Kids, na outra. Eu até cheguei a dar aula pro Kids nessa nova, mas não fiquei tanto. Logo já entrou outros professores. E aí quando engatilhou no Jiu-Jitsu, você se descobriu ali? Foi. Cara, tipo assim, vamos supor, você começa numa luta, né? E o judô, ele é muito disciplinar. Então, assim, e a maioria dos pais querem que o filho comece no judô, né? Por conta da hierarquia, disciplina, respeito, tudo que vai agregando. E o jiu-jitsu eu via, cara, e era bagunçado demais a parte de você mostrar a técnica. Porque no judô é tudo alinhado, tudo bonito, tudo bem organizado. Ô Gui, desculpa, vou te atrapalhar um pouquinho. Eu acho que ficou mudo. Não sei se foi o meu ou o seu. Voltou? Voltou. Então, o que acontece? Eu não sei, eu não conseguia entender como eles conseguiam aprender pela forma que era passada, né, no jiu-jitsu. Porque era todo mundo em cima da demonstração da técnica, né? Era ao redor, em volta. E no judô não, no judô é bem organizadinho, alinhado. Sim. Eu tinha essa curiosidade, tinha outras curiosidades da luta do chão, mas eu nunca tinha feito, né, cara? E aí foi quando eu tive o primeiro contato com o Borracha, né, meu professor, Claudinei. Porque eu frequentava uma igreja na época e ele abriu um projeto social lá na igreja. Olha que legal. E a galera da igreja já me conhecia de fazer judô e falou, viu, você não quer vir fazer umas aulas para, né, fazer volume, para você conhecer? Aí eu fui, cara. E aí, cara, foi aquela paixão, tá ligado? Porque o judô é lógico, tem a parte do chão, tudo, tem bastante coisa, o judô é infinito, mas o solo ali é pouca coisa que trabalha, né? É uma proporção bem menor, né? Então, a hora que eu via que, tipo assim, cara, tem infinitas possibilidades além, né, da parte em pé ali no jiu-jitsu também, né? Então, aí, velho, eu fui ficando e foi indo. Tipo, depois de um certo tempo do projeto, aí o meu professor Borracha, ele me deu uma bolsa para treinar na CTI, né? Que na época era ali em cima ainda, antes de frente com a FIEC. Era no bairro. Jardim Regina ali, né? Isso, era ali, acho que era Monte Verde, talvez, Jardim Regina. Mas era ali perto de frente com a FIEC, um pouquinho mais para cima. Então fiz algumas aulas lá, umas 3 aulas, eu acho. E aí depois foi para frente da FIEC. Aí foi... ela não era na frente da FIEC, não, então. Eu tô achando que tinha aquele prédio ali da frente. Teve antes ainda. Não, teve muita coisa. Ele começou na garagem da casa dele. Caramba, meu. Então a academia CTI nasceu há muitos anos atrás, lá na garagem da casa do Borracha. Pô, você vê que legal, cara. Já não sabia disso daí. Tô na cidade há 20 anos, mais de 20 anos, né? Tô há 25 anos morando aqui.
e não sabia disso daí, cara. Que bacana. É. E quando você vê que quando a coisa é bem feita por pessoas que levam a sério, a coisa flui, né? Nossa, Tá aí o exemplo do Borracha. Você já caiu na mão de um professor que é incontestável, né, sim, cara? O cara é graças a monstro. Deus eu caí no lugar certo. Porque a gente, assim, a gente nem precisa falar muito, a gente vê como que vem se tornando a academia CTI. Então a gente olha lá para trás, a gente vê o Borracha começando num tatame na garagem, depois foi para uma esquina ali com o Muay Thai, com o Jiu-Jitsu, depois foi para a FIEC e agora olha o tamanho e a proporção que Cara, tomou a academia que a gente está. eu não sei nem comparar o tamanho que é hoje aquela academia. Sou franco falar pra você. A quantidade de tatame que tem lá, aonde qualquer sala que você se perde lá dentro, você cai no tatame, cara. Hein? O negócio é coisa de doido. É, lá o foco é o tatame mesmo, o tatame fica ali pronto. Meu, sim, eu acho aquilo sensacional. E eu brinco até, converso com as pessoas mais próximas, que sempre. A gente está sempre puxando ferro em algum lugar, né? Para manter um condicionamento, pra manter a saúde também. E, obviamente, hoje eu não sou mais atleta, mas é algo que me deu uma. Sustentou muito tempo a minha preparação, foi com musculação, né? Porque às vezes nem tinha tempo de treinar para valer ir no karatê e tudo mais. E eu rodo as academias, eu acabo na CTI, cara. Sim. É incrível. Não É, importa onde a é. CTI tá. Eu treinava em todo lugar. Quando eu dava fé, eu tava treinando aqui na CTI. Agora mais ainda, que eu moro aqui do lado, né? Eu olho pela Você janela e vejo a mora academia. perto da academia? Mas moro praticamente de frente aqui. Eu olho pela janela e vejo o prédio da academia. É, eu falo pra Moro no galera que apartamento aqui. o diferencial lá da Academia CTI, cara, é que lá você se sente incluído, independente de quem você Uhum. seja. Então, assim, o Rafa chegou lá para treinar musculação. Você pode ir a primeira semana, na segunda semana você já fez amizade. Fez. Fácil, fácil. Então, aí começa a criar um vínculo. É lógico, a gente fala que é importante ser de qualidade, como é de qualidade, mas eu acredito que você se sentir confortável e acolhido é importante também. Então, lá, isso aí é sem palavras. Sim. E pelo que eu percebo também, eu não conheço todos os professores de todas as modalidades, mas os que eu conheço são todos bons professores, cara. Eu não sei qual que é o critério do Borracha para poder escolher um professor e tudo mais, mas todo mundo que eu vejo dar aula lá, dos que eu conheço, cara, só tem casca grossa monstro, Nossa. meu. E aí, quando eu falo isso, não é só porque o cara é lutador casca grossa, porque o cara tem uma boa didática para ensinar, turmas lotadas, lotadas, todas as turmas lotadas, cara. Nunca vi isso. É muita gente mesmo, sabe? Não tem nem como dar um parâmetro. E eu vejo lá, você comentou que começou no judô com o Gomes, né? E sempre que alguém faz essa citação, eu gosto de trazer também que eu comecei no judô com o Gomes. Do Gomes passei com o Kleber também, peguei Ah, essa é? fase de transição aí. Durante muitos anos treinei Mas com eles. então você não começou no karatê? Não, comecei no judô, com o Gomes, em 2005, se não me falta a memória, Ah, tá? 2005. Daqui 2 anos vai fazer 20 anos aí que eu comecei nessa loucura de arte marcial. E aí o Gomes aposentou, não sei os motivos, era pequeno na época, mas ele saiu, se aposentou, entrou o Kleber. Felizmente teve a fatalidade aí, ele veio a sim. falecer. E nesse meio tempo foi a época que eu comecei com o Karatê. Entendi. E aí do Foi nessa Karatê época que eu fiz deu a até troca hoje. pro jiu-jitsu, cara. Pegou a mesma época. Foi mesma época. Eu acredito que eu tava ali alguns meses, nem 3 meses. Aí teve o falecimento dele, e aí dali eu já decidi que eu não ia mais fazer. Entraram outros professores, né, no lugar Sim. dele, para dar aula, mas não dava, tipo, não tinha um bloqueio. Aí eu falei, cara, eu já tô no jiu-jitsu, eu vou ficar no jiu-jitsu e vou deixar o judô. Mas assim, Acho que para o judô de Indaiatuba, desculpa te cortar, para o judô de Indaiatuba foi meio que uma virada de chave, né, foi, cara? Quando cara, aconteceu todas aquelas fatalidades lá e ele veio a falecer. E saudoso Kleber, cara. Eu tenho a apostila dele aqui guardada até eu hoje, guardo com também, muito cara, carinho, eu tenho. porque é, Não, assim, ele era como professor, ele era, cara, excepcional. monstro, Ele era monstro. muito bom. O Gomes também, mas o Ô, Kleber louco, tinha aquela Gomes chama da competição, né, cara? tinha.
Então, assim, Pra quem quer ser atleta, cara, Kleber é o cara. ele queria que todo mundo lutasse e ficava no pé. Ah, você vai lutar daqui 2 semanas, 3 semanas. Ele ficava ali no treinamento, no seu pé, querendo que você fizesse mesmo tudo ali para estar pronto. E muita gente não se adaptava a isso daí, né? Muita É, gente é que, achava que ele cara, tava, às vezes, sendo grosso, sei lá, mas, meu, é pegada de competição, não, cara. mas a gente Matar ou fala morrer, hoje. entendeu? A gente fala hoje, até a gente falou essa semana um pouco sobre isso lá no fim das aulas, na formação, que a parada da competição é um treinamento diferente do treinamento para o cara que quer qualidade de vida, quer hobby. Então, assim, é lógico, dá para o cara entrar no treinamento de competição? Sem dúvida nenhuma, tá? Só que, assim, não é igual a um hobbyista, não é igual a alguém que quer qualidade de vida, porque é exaustivo, né? Mas É, eu exato. acredito que todo mundo tenha um pé ali para competição. É só você querer mesmo. Mas aí vai ter que ter muita dedicação, né? Sim. E a pessoa tem que se encontrar em qual arte marcial ela vai ter talvez uma genética que favoreça, entendeu? Talvez Sim, uma habilidade que ela tenha aí que se sobressaia perante a outros, ou se não, marretar de treinar, cara, porque competição muitas vezes não precisa, às vezes o cara não vai ser o melhor a vida toda, mas durante o não. período que ele treinou, ele vai ser, porque o cara, ó, é disciplinado, o cara tem hora para acordar, tem hora para comer, tem hora para dormir, o cara não abusa nos finais de semanas aí, é regradinho ali. Eu acredito que a parte difícil da competição é isso mesmo. A parte de treinar, o treinamento, você fazer o jiu-jitsu, cara, é gostoso. Todo mundo gosta. Quem não gosta? Você gosta de treinar karatê, eu gosto de treinar Sim, jiu-jitsu. Só que assim, final de semana, todo mundo vai sair. Pô, tu precisa dormir cedo para render no outro dia no treino de manhã. nossa, Tu precisa comer bem. Tu não pode, tipo, beber. Não é nem que não pode, mas, cara, você sabe que vai estragar. Não vai, não combina, tá ligado? Então, essa é a sim. parte difícil, cara. A parte difícil é você falar não para coisas que são boas, que são A legais, renúncia, né? né? A Isso é a renúncia parte que difícil. você faz aí da vida social, muitas vezes, de parte da vida social, claro que nada é um extremo. É, hoje, com o avanço da educação física, a gente conhece aquela palavra-chave que é a periodização. E a periodização, ela te dá momentos de prazer também. Você vai ter a hora que você vai poder sair, vai poder curtir, vai poder dar uma desligada, mas você sabe que você tem dia para voltar, para fazer Exato, tudo, robozinho ali de novo, cara. exato. Mas E eu essa acredito que renúncia é difícil. o cara, eu acho que falando do alto nível, né? Eu não tô no alto nível, tô longe, mas eu acompanho muita gente do alto nível. Não tem isso, cara. Não tem periodização. Eu acredito que não tenha. Vamos supor, igual a gente tem no Jiu-Jitsu a DCC, né? Que é o maior campeonato de grappling, de luta agarrada do mundo. DCC, A DCC. Tá bem famoso, sempre foi famoso, mas agora nos Estados Unidos o grappling tá bem, bem famoso, tá pagando bem, então tá bem em ressalva. Mas assim, é a cada 2 anos o campeonato, e aí tem as legal. seletivas. Então você pode ser convidado se você já tiver nome, né? Tiver alguma coisa para mostrar, ou você participa da seletiva, que é muito difícil, tem muita gente. E se você ganhar a seletiva, você ganha a vaga. E cara, você pega cada história assim de cara que se dedicou o ano todo para participar da seletiva. Então, se dedicar o ano todo é você não ter nenhum tempo para lazer. Você saber que, Não, não cara. tem. Só que assim, é uma oportunidade que muda a sua vida. Então, tive que me dedicar o ano todo, tive que, não pude beber, não pude sair, tive que ficar na dieta ali sem falhar, mas sei lá, consegui ganhar a seletiva. Cara, sua vida vai mudar, porque o Só evento, do cara, só do cara estar dentro desse evento, ele já é mais bem com visto, vamos colocar assim, certeza. midiaticamente, Se o cara falar para que atrair um patrocínio. participou, cara, pode ter certeza que o cara ele é muito bom para ter participado, porque é muito difícil estar lá. É Olha, muito difícil. eu não conhecia, cara, legal. Então, jiu-jitsu Depois eu realmente você, conheço pouco, mas eu já anotei aqui, eu tô com um bloco de notas aberto aqui aham. para me Depois inteirar você depois de coloca algumas coisas. joga no YouTube aí, coloca DCC, vai ter highlight, vai ter várias lutas, você coloca para assistir, cara. O evento é sensacional. E aí, esse
SBCC é um campeonato tipo de chaves, mata-mata, perdeu, tá fora, como que funciona? Não, tem várias etapas, vários dias, é um dia Na só. maioria das vezes, os campeonatos de jiu-jitsu é chaveamento, né? Tem bastante campeonato de GP, né? Bastante evento que tá fazendo GP, Sim, pagando, tudo. Mas a maioria dos eventos é GP. Então, tem a categoria, tem a idade, tem a faixa, o peso. E aí você se inscreve. E aí tem o sistema lá, ele monta a chave e vocês vai lutando até um sobrar. É mata-mata, sim, né? É diferente do judô, que no judô tem a disputa do terceiro, né? sim. No jiu-jitsu não tem. No jiu-jitsu são dois terceiros. Dois Então, quem terceiros. perde pro primeiro colocado e quem perde pro segundo sobe em terceiro no pódio. Certo. Mas no E aí judô não. provavelmente deve sair na sequência da chave. Quem perdeu pro primeiro sai primeiro, quem perdeu pro segundo Isso, sai como se fosse um terceiro e quarto ali, né? exatamente, é Entendi. isso mesmo. Cara, eu Mas assim, acho incrível. eu Incrível. não acompanho muito karatê. Eu não sei como que funciona a parte da competição do karatê tudo, mas jiu-jitsu, cara, tem todo final de semana tem campeonato. Todo final de semana tem campeonato. É muito O movimentado. cara, o karatê tem também, mas é uma movimentação menor. Tem quase todo final de semana também. Vamos por aí. A cada 15 dias você consegue participar de uma competição legal, quando começa a temporada de fato ali, em fevereiro até o meio de dezembro, talvez ali finalzinho de novembro, que é a grande temporada. Aí tem alguns torneios chaves entre os torneios principais aí do calendário, e tem alguns, é como se fosse o GP também, mas aí a nível internacional. Aqui no Brasil acho que aconteceu uma vez, se eu não me engano, chama Premier League. É como se fosse um GP, e aí isso gera um ranking para a pontuação do ranking, de pontuação para o ranking mundial, tem todo um esquema. Mas o Karatê, como eu comentei na outra live, ele se polarizou muito com divisão de federações. Não sei se o Jiu-Jitsu sofre Ó, com isso também, cara, mas essa divisão de federações aí acabou diminuindo muito a qualidade técnica de um lado e a parte, o show do outro, porque tem que ter um show ali no meio para atrair o pessoal também. Tem que ser uma coisa legal de assistir, né? no Então, em função disso, a jiu-jitsu, gente acabou tendo um calendário aí que poderia ser melhor. Mas não é ruim, não. É tudo muito bem estruturado, muito bem colocado. no No- jiu-jitsu tem muito, cara, tem muita federação. e não Então, existe nada que unifica elas? cara, na real, acho que ninguém quer abrir mão para unificar, Ah, porque alguém vai sair mesma coisa. perdendo, né? Vai. Então, assim, tem a Confederação Brasileira, né, que a gente fala que é a CBJJ, que confere tudo, né, que rege tudo. Aí depois tem a Federação Paulista, região de São Paulo, tudo. Mas você vai para o Rio, tem uma federação no Rio. Você vai para o lado lá de, sei lá, Minas. Qualquer lado que você for, cara, você vai descobrir uma federação de jiu-jitsu E, lá. e essas federações são independentes, no caso. Elas Isso. não se misturam. Quem é filiado em uma pode competir em outra? Você tem que ter as filiações. Então, vamos supor, eu sou filiado na CBJJ. Eu vou lutar a Federação Paulista. Tem que me filiar a ela também. A ela também. Ah, Tendo a filiação, você pode lutar. Você pode ter mais de uma filiação, no pode, caso. pode. Tranquilo. Você pode ser filiado a quantas você quiser. O Gui, no Gil, muda a regra? Por exemplo, algum golpe que não pode, alguma entrada, finalização entre federações ou não? A regra é basicamente igual. A diferença é que são instituições, organizações diferentes. Cara, muda, muda. É assim, é parecido, né? Até para não confundir muito a cabeça da Sim, galera, senão ia ficar muito difícil. Você vai ter que lutar, sei lá, 3 federações no ano e a regra muda sempre. Então é não tem complicado. como. Mas a maioria é parecida. Então, na CBJJ, Federação Paulista também, a gente chama, tem dupla chamada, né? Então você vai chamar para guarda, para baixo, o cara chama junto. Então, geralmente, quem Hum, sobe primeiro nessa posição ganha vantagem na CBJJ e na Federação Paulista. Na CBJJE, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, essa mesma posição, quem sobe ganha dois pontos. Então, já muda. Então, tem que ficar atento, porque senão você se perde na hora de lutar, na hora de ver o companheiro lutar para dar instrução, é difícil. o jiu-jitsu que vocês treinam é o jiu-jitsu brasileiro. Brasileiro Jiu-Jitsu. É. Vocês treinam lá. É E assim, cara, a gente chama de
jiu-jitsu brasileiro, mas é É o jiu-jitsu, né? jiu-jitsu normal, né? Vamos A colocar. gente adaptou lá atrás, né? Mas já está popularizado em todos os países. Lá nos Estados Unidos mesmo, cara, tá crescendo demais. Então, Tá, eu assim, vejo. a gente fala que é jiu-jitsu brasileiro, BJJ, né? Mas é jiu-jitsu, né? Todo lugar tem muita gente boa agora, hoje em dia, em todo lugar. Antigamente, não. Antigamente estava todo mundo aqui, os brasileiros eram os melhores incontestavelmente, mas hoje em dia não. Hoje em dia, qualquer lugar que você vai, tem cara bom de jiu-jitsu. E a potência hoje no mundo, qual que seria o país assim que mais se destaca em competições? É os Estados Unidos ou não? Cara, eu ainda acho que é o Brasil. Brasil mesmo. Eu acho que os Estados Unidos tem mais estrutura, igual os campeonatos maiores estão lá, então o Estão Mundial lá, tá né? lá, o americano tá lá. Só que tem muito brasileiro que vai. Então você vê as categorias, os campeões, a maioria dos campeões das categorias são brasileiros. A maioria já mora lá, já treina lá, faz a preparação lá, mas todo Tem mundo muito disso, né? tem. Eu andei acompanhando algumas páginas aí até para conhecer e estudar um pouquinho mais, para ter um pouco de embasamento, conversar aí com o pessoal. E depois que eu comecei a trabalhar só com karatê também, comecei a me envolver mais no meio das artes marciais e conhecer de outras artes. E eu reparei isso, cara. Tem muita gente que mora lá nos Estados Unidos para viver do jiu-jitsu. Então, vendo por esse lado, você já imagina que é algo que pague bem a ponto da pessoa conseguir se sustentar, seja dando aula ou competindo. Mas de alguma forma ela se sustenta com isso. Não, lá tem bastante estrutura, tanto para o atleta quanto para o professor. Então, lá a cultura é diferente, né? Do esporte em geral. Não tem Sim. como comparar. É, É muito valorizado. eles, Qualquer tipo de o esporte. americano, o norte-americano, ele vai criando uma base desde a escola, né, cara? Você vê que ele é incentivado a praticar esporte. Não que no Brasil a gente não tenha incentivos, existem. É, eu falo, até parece puxando o saco, mas a verdade tem que ser dita. A Indaiatuba é uma incentivadora na prática dos esportes, com os projetos que existem na cidade, cara. Mas, fora daqui, os caras conseguem fazer algo assim que, desde dentro da escola, o cara está sendo incentivado, seja o esporte qual for. E as lutas lá, lutas que tem essa base no chão também, como a luta greco-romana, wrestling, né, que a galera chama, nas faculdades, nas escolas, o próprio jiu-jitsu vem crescendo assim de uma forma, cara, estrondosa. Me corrija se eu estiver errado, o Léo tá lá ainda nos Estados Unidos ou não? Foi. Ou já O Léo voltou, tá não lá. sei. O Léo tá lá agora. Hoje a gente mandou o Lucas. Foi hoje, inclusive. O Lucas que treina com ele, O irmão faz do a Léo. O preparação irmão dele. menor do Tem o Léo. irmão do Léo. Ah, eles são irmãos. Isso, são Ah, irmãos. Então legal. hoje ele foi. Ó, que bacana. Também vai passar uma temporada lá para treinar, para poder lutar. Acho que vai lutar o Pan-Americano. Cara, é outra estrutura. É outra estrutura. Só de você estar num lugar que você pode lutar um campeonato mundial, né? E um campeonato pan-americano é acessível, cara, é outra história. Porque assim, tem muito brasileiro que consegue ir, mas a gente não fala dos brasileiros que não conseguem, que o número é muito maior. Seja Muito maior, por, total. seja por DOC, visto, seja por dinheiro, seja por várias e várias coisas. Só que assim, o campeonato não vai sair de lá. O É Mundial, sempre lá, todo ano é lá. todo ano o Mundial é lá e não vai sair. Então, assim, cara, é lógico, se sair, né? Mas eu acredito que os caras não vão tirar de lá. Ah, Então, assim, se cara, já às tá vezes lá há o cara muitos ganhou anos. tudo, o cara ganhou tudo, e o cara não ganhou o Mundial porque ele não teve a oportunidade de lutar. Putz, Então, é a mesma coisa, às vezes os caras lá, os americanos, eles ganham tudo, ganham o Mundial, e eles fazem questão de vir pro Brasil para lutar o brasileiro. Porque já isso pode, é pode, permitido. não, Se filiar pode. aqui, Você né? pode Se lutar tiver qualquer filiado. campeonato. Se você tiver o visto, tudo certinho, os DOC, você pode se inscrever e pode vir. Porque, Poxa, legal. assim, os caras reconhecem que, tipo assim, o Mundial tem muito peso, só que falta ali o brasileiro. Então o cara fala, cara, eu preciso desse título. Então tem muito cara, muito gringo que vem
e fica aqui no Brasil para poder disputar o brasileiro, para ver se consegue ganhar o brasileiro. E são poucos Às que vezes ganham. são poucos que ganham. Os brasileiros dominam. Eu não vou lembrar os nomes, mas se puxar no Google aí a lista, não são muitos americanos que têm o título brasileiro, não. São poucos. Na faixa preta adulto, né? Isso que eu ia te perguntar, como que é a divisão de categorias das principais competições, pelo menos? Talvez a CBJJ, não sei qual que é a principal organização aí que traz os campeonatos. E como que funciona essa divisão de graduação, não, de categorias, Aham. né? Porque eu Cara, vejo muita gente comentar isso, sou campeão na faixa azul, sou campeão na isso, faixa preta. É por faixa, é por é, peso, é por tem tudo. idade? É por faixa, peso, idade. Então, vamos supor, eu sou adulto faixa preta e eu luto de médio ou meio pesado, que fica ali entre 80 a 88 quilos. 80, 88. Então, dependendo do quanto eu tô pesando, eu jogo na médio ou eu luto de meio pesado. Mas é adulto, que é dos 18 aos 30, e faixa preta, que é a faixa, né? Mas tem campeonato para faixa branca, tem para faixa azul, juvenil, tem criança, tem juvenil A, juvenil B, aí tem master, que é depois dos 30. Então, tipo assim, a galera fala, mas tô velho para começar, tô velho para competir. Mas, cara, o jiu-jitsu é separado até isso. Então, se você tiver 50 anos, sei lá, você é faixa preta, tem 50 anos, você vai lutar com outros faixas pretas de 50 anos. E Tem uma tem, cara, tem divisão bem muito. justa, né? Tem muito. O Master hoje no Jiu-Jitsu, às vezes, cara, atropela o adulto de quantidade de gente querendo lutar. Eu vou bastante em campeonato, o Borracha vai bastante, eu sempre acompanho, e o Borracha é Master. O Borracha é Master e ele sempre luta, todo ano ele tá lutando. E Todo ano ele luta. todo ano ele luta, e Olha sempre só tem que luta na legal. categoria dele. E, cara, ele tem 50 anos, então assim, não tem essa de tipo, tô velho. Não existe. Isso no jiu-jitsu é uma mera questão. Uma mera questão. Porque as categorias são bem separadas, bem divididas. Cara, quando eu olhava assim de fora sem conhecer muito, eu não entendia essa divisão, eu pensava, cara, parece que tá bagunçado, que tem tanta categoria. Eu falei, eu preciso perguntar para alguém como funciona, por isso que eu trouxe essa pergunta aí. Mas agora que você destrinchou isso e explicou, é justo, é muito justo até a Sim, divisão de sim. categorias. Porque o cara de 50, ele não precisa lutar contra um cara de 30 mesmo no campeonato. No Ele tem campeonato, opção, campeonato não é viu? defesa pessoal. Ele tem opção. Ele Tem pode, se ele quiser. opção, Tem. mas não é a única, né? Não, não. Então, tipo assim, geralmente eles não fazem isso. O Master luta no Master, o adulto luta no adulto. A galera de 30, 35, até um pouquinho mais, quando é bastante profissional, alto nível, tem uns que aguentam lutar de adulto ainda mais uns anos. Então, depois que eles lutam de Master. Mas o cara tem que estar no casco, tem que estar bem preparado. E dentro do Brasil, qual que é a principal competição que tem hoje? É o brasileiro, sem É o dúvida. brasileiro Eu acho mesmo. que o campeonato que tem mais peso hoje no Brasil é o brasileiro mesmo, da CBJJ, né? Que Sim. vai ter vários. Pra você ter noção, tem o brasileiro da CBJJ, tem o brasileiro da CBJJE, tem o brasileiro da Confederação do Rio, entre outras. Se você pesquisar, pode ter certeza que vai ter outros brasileiros. Mas o que tem peso é o Campeonato Brasileiro da CBJJ, né? Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. O restante também é Certo. difícil, não tirando mérito nenhum. CBJJE, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, é mais acessível. Os campeonatos são difíceis, tem bastante gente boa lá, mas o real é o Campeonato Brasileiro da CBJJ. Esse é o que tem peso mesmo. Na massa, porque eu acho que teria que ser assim sempre, o brasileiro ser o campeonato máximo. Assim como é, por exemplo, no futebol. No futebol, o campeonato de maior expressão é o campeonato brasileiro de futebol. Tem a Copa do Brasil, tem as copinhas aí, tem Paulista, tem tudo. Mas o brasileiro ainda, o cara foi o campeão brasileiro, né? O melhor do país dele.
No karatê, eu sempre costumava falar para o pessoal o seguinte, a impressão que eu tinha, né? O brasileiro tem sim, é um campeonato muito gostoso de lutar, é muito bem organizado, é muito bonito, muito, assim, não tenho o que reclamar. Mas eu sempre sentia nas conversas com o pessoal que não era o mais difícil, que os jogos abertos do interior eram mais difíceis do que o campeonato brasileiro. Eu falava, poxa, então acaba dando um peso maior para algo, para os jogos abertos. O que de fato era, as poucas interações que eu tive dentro do brasileiro e nos próprios jogos abertos, os jogos abertos eram muito mais difíceis, entendeu? Não tinha nem comparação. Parece que até a galera vai com mais vontade de lutar. Mas eu acho muito massa quando o pessoal pega o brasileiro e coloca no topo dos campeonatos aí do país. O Rafa comentou aqui, ó, na verdade, provavelmente é o campeonato mais difícil da atualidade, né? O campeonato brasileiro. Eu concordo em partes, acredito que nas faixas coloridas, realmente é o campeonato mais difícil. Então, adulto, faixa roxa, adulto, faixa azul, adulto, faixa marrom também. Acredito que o brasileiro seja mais difícil que o mundial, mas eu acredito que no adulto faixa preta, o mundial se destaca até pela dificuldade. Eu acredito que seja mais difícil. É que assim, aquele lance que a gente volta de novo. Tem muita gente que não tem a oportunidade de ir lá e lutar o mundial. Então, assim, cara, o que o brasileiro tem, o que o Brasil tem de gente boa, de campeão, que não consegue ir disputar. Então, assim, o fulano de tal ganhou o mundial lá na faixa roxa adulto. Só que o atual campeão brasileiro, aqui no Brasil, não conseguiu ir disputar. E aí? Quem será que levava? Quem será que realmente levaria, né, esse título? Cara, isso faz todo sentido. Infelizmente, essa demanda aí acaba ficando defasada, porque dificilmente vai mudar isso no futuro, né? Eu não consigo ver uma previsão. Então, eu acredito Cara, que o brasileiro para colorida é mais difícil, mas para faixa preta adulto, eu acredito que o mundial seja mais. O mundial seja mais. Eu tô dando uma olhadinha aqui nos comentários, aproveitei que você comentou aí de um comentário, tem bastante gente, alunos seus, alunos meus, amigos aí mandando salve. Então, ó, assim, estão todos aí cumprimentados, porque é muita coisa, tem bastante coisa para ler aqui, cara. Eu só estou dando uma passada para ver se tem alguma pergunta. Provavelmente vou passar batido. Se tiver alguma foi o que eu comentei para você. Eu acho, lógico, eu acredito que a maioria das academias sejam assim, mas eu sinto, e tem bastante gente aí nos comentários, pode até colocar, sente a mesma coisa. Eu sinto que a academia CTI, o nosso time lá, a equipe Borracha, tem um quê a mais de união. Cara, a gente é unido demais. Então, eu joguei que eu ia vir para participar da live. Joguei no grupo lá. Você viu os compartilhamentos? Vários. Cara, já sabia que a galera ia entrar. Hein? Falar para você. Me surpreendeu. Então, assim, nesse quesito, cara, eu pessoal acho que bem unido, né? A gente então vai lutar igual eu e o Borracha a gente vai lutar no sábado agora em Itu. Agora? Nesse sábado. Dia 25. Isso. E só vai eu e ele para lutar, mas eu acredito que vai uns 2 carros, porque a galera quer ir para poder acompanhar. Então, assim, é sempre assim, cara. Quando a gente vai de carro cheio, nem que vá um só para lutar, vai de carro cheio e grita pelo outro, e tá lá pelo outro, e ajuda o outro. Então, assim, é o diferencial que eu particularmente sinto que tenha um pouco mais em relação a outras que eu vejo. A gente é muito unido. Não que as outras não tenham uma união, né? Eu entendi o que você quis dizer. Cada um tem o seu jeito, né? Então não participo das outras, não tenho como dizer sobre. Mas, cara, a CTI, a equipe Borracha, a movimentação que isso causa na cidade. A gente é colado. Se um precisar, o outro tá lá. Precisou disso, daquilo, pode contar com o outro na hora de treinar. Então tem isso. Cara, isso é um perfil muito claro na academia. Eu vou dar um exemplo para você. Tem mais ou menos um mês e meio, eu fui puxar um ferro lá na academia. Aí cheguei lá e encontrei com o Fred, do judô, que também foi aluno do Gomes, né? Eu acho que o legado do Gomes continua através do Fred, né?
E aí a gente estava batendo um papo e o Borracha chegou lá. Eu conheço ele de vista, a gente conversou pouquíssimas vezes. Cara, você vê a forma que ele acolheu para eu poder entrar lá. Eu ia entrar e puxar meu ferro, só isso. Chegou lá, a forma que abordou, que conversou, perguntando como estão as coisas, sabendo se tinha algum envolvimento com arte marcial. E ali foi uma meia hora, 40 minutos de conversa brincando, cara. A forma que acolheu foi muito leve. Eu acho que isso faz muita diferença quando a gente entra numa academia de luta, porque a gente vende. A mídia muitas vezes nos vende uma ideia de que lutador é tudo cara fechada, que não conversa, que é cara de mal, que é isso, que é briguento, que é aquele perfil todo. E não é bem assim. A galera acolhe, a galera tá junto, luta na hora que tem que lutar, pô. Tem um outro que sai fazendo merda por aí, mas Isso sempre vai ter em é, tudo, né? tem em todo lugar, entendeu? Tem jogador que faz isso, tá aí, ó, viu? O caso, o goleiro Bruno lá, pô, ele é um em 1 milhão de jogadores que fez uma cagada daquela, entendeu? Não, E nas lutas também, a galera compra muito essa ideia de que é como nos filmes, que a galera, todo mundo é briguento, todo mundo é marrento, cara fechada. Às vezes o cara anda até com a cara meio séria, assim, porque é o perfil dele, você tá no ambiente ali de luta, mas no dia a dia o cara, gente boa, acolhedor, como o Borracha foi, entendeu? é, E isso é muito bacana, cara. é que assim, cara, eu acredito que eu acho que o que faz ficar independente, é lógico que você tem que ter professores de qualidade, você tem que ter uma estrutura de qualidade, você tem que ter, Sim, mas o que fica é a forma que você é tratado no lugar, é, independente de onde você está vindo. exato, Eu acho que exato. é isso Falou que faz você tudo. ficar. Então, assim, cara, a galera tá indo nos comentários e eu acredito que todo mundo se sinta bem tratado lá, todo mundo se sente bem tratado, todo mundo se sente um pouco especial lá. Até porque, cara, vamos falar sério, tem muita academia que o dono, você não consegue nem conversar com ele. Então, tem academia que a academia é do fulano. Cara, o aluno tá lá 2, 3 anos e o aluno nunca nem conheceu o fulano. Então, assim, Isso é você verdade. conseguir, tipo assim, você conseguir conhecer o mestre, o dono, né? E você vê que ele te trata bem, você vê que ele te abre espaço para falar. Então, assim, cara, você pode pesquisar. Tem muitos caras que você não consegue conversar com o cara. Então, tipo assim, Sim, o cara é dono de tal lugar, campeão disso, 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 aquilo, e tem a academia dele, mas ele nunca tá lá. Não dá pra entender, tá ligado? Tipo, pô, você tem sua academia, você tem o seu time, é seu nome que tá lá, entendeu? E como que você não se apresenta? Como que o seu aluno não te conhece? Então, assim, lá na academia você CTI, tá lá para ser um isso, líder, né? lá na academia CTI, você vê o Borracha conversando com faixa branca até o faixa preta, com o mesmo respeito, Mesmo tranquilo. respeito. Até você mesmo que não é praticante, ele troca uma ideia e pergunta sobre. Pô, chama para treinar, fala, não, vem conhecer, treina aí. Ah, mas não conheço. Não, não tem problema, a gente faz um treino aí para aprender os fundamentos, tudo. Você vê que não. Que chama com uma boa vontade mesmo, Sim, cara. Pô, sim. isso daí é maravilhoso dentro Sim. desse nosso meio. E, cara, Que é uma coisa que eu sinto muita falta em outros lugares, cara. Isso tem, e no Brasil todo é assim. Não é uma coisa de Indaiatuba. Antes que alguém ache que a gente está falando alguma coisa de Indaiatuba. Não, no Brasil todo, em qualquer lugar do mundo, eu acho que é assim, cara. Tem esse lance da pessoa ser o grande lá da academia e ninguém nem saber quem é o cara, não entendeu? consegui conversar com o cara não se apresentar, né? Sim, E outra coisa, eu acredito que equipe de luta ou de qualquer outra coisa, querendo ou não, vira uma família, né? Então, assim, vira. porque você constrói a base, que a gente começa com as aulas kids lá na academia, que é de 4 para cima. E, cara, dos kids, claro, a maioria não vai continuar. E a gente já tem isso na cabeça. Lógico que a gente gostaria que todos continuassem como no adulto e fossem embora, né, pro resto da vida. Só que a gente sabe que muitos dispersam, vão para outros caminhos. Só que um ou outro fica. Ó, para Sim, você ter noção, lá na academia, no CTI, todos os professores que dão aula lá de jiu-jitsu,
são, desde a faixa branca, formados pelo Borracha. Todos eles? Todos Quem eles. são os professores lá hoje? Você? De manhã, 6h30 da manhã, o Richard. Então, ele começou criança na faixa branca com Borracha. Aí depois eu dou aula. 6h30 da manhã já tá rolando aula lá, então. 6h30 da manhã já tem jiu-jitsu lá. Então, se pular cedo da cama, pode ir que tem treino. Aí, 9 horas da manhã sou eu. Eu também comecei na faixa branca com Borracha, um molequinho. Depois, 5h30 da tarde sou eu de novo. Às 8 horas da noite é o Robert, que também começou moleque na faixa branca com Borracha. Tanto que a gente treinou junto nossa vida inteira. Da branca a preta a gente treinou junto. Eu, o Richard, o Robert, Legal. e entre outros. Tem muitos faixa preta lá que tá desde a faixa branca. Tem o Bessa, tem Maurício, tem o Ivan, tem caras, tem inúmeros números. Então tem o Leozinho. Então todos foi cria do Borracha. Todo mundo foi cria do Borracha. Ninguém veio pronto. Todo mundo começou do zero ali, cresceu junto, treinou junto, graduou junto, continuou. Então, assim, e hoje os professores são os mesmos moleques que lá atrás começaram do zero. Para ver que dá para chegar. Dá, lógico que dá. Porque assim, para quem gosta, cara, para quem gosta e quer trabalhar, ele dá um jeito, entendeu? E, cara, eu falo, é igual a gente colocou lá na escrita da arte, né? Academia mais tradicional. E, cara, tradição é isso, cara. Tradição é você ter a base sua, saber que ela vai vingar no futuro e que ela vai começar a fazer o papel que você fez para ela. Sim. Então, assim, hoje em dia, o Borracha ele coordena tudo, a academia, coordena todo o jiu-jitsu, mas ele participa das aulas, mas ele não dá mais aulas, porque ele tem a confiança de deixar na nossa mão. Mas por quê? Porque a gente foi criado por ele. Então, é isso. Ele sabe do trabalho que ele fez. Exato. Também. Ele sabe que foi um bom trabalho. Ele sabe que ele deixou um legado ali para você continuar. Então, assim, cara, isso é ser tradicional, isso é ter tradição. Tem um cara, Gui, chama Flávio Augusto, o dono da WhatsApp, escola de inglês, cara, dono do Orlando City, se eu não me engano. Não me recordo agora o time que ele comprou, o time de futebol. Se alguém não estiver assistindo lembrar, por favor, coloca nos comentários. E, assim, é um dos maiores empreendedores do Brasil, se bobear, do mundo, cara. O cara é extremamente inteligente no ramo do empreendedorismo. E ele, nas palestras dele, comenta exatamente isso que você falou. Que quando ele tinha a escola de inglês dele lá no começo, quando ele criou o WhatsApp, ele queria que ela funcionasse sem depender dele. E aí ele quebrou por causa disso a primeira vez. Ele falou que ele se distanciou, mudou de cidade, mudou de país, no caso, resumindo a história. E quando ele fez essa mudança, a administração que ficou tomando conta acabou fazendo a escola praticamente falir. Ele voltou, reergueu, preparou toda uma equipe, mas aí ele preparou de fato a equipe do zero e fez a mudança de novo de cidade. E ele falou, eu sei que o meu negócio deu certo porque ele não precisa mais de mim para funcionar. Virou quase que uma renda passiva para o cara, né? E o que o Borracha fez isso, ele mostrou que o negócio dele, trazendo um pouquinho para o ramo dos negócios, essa história aí, que a gente sabe que tem toda a filosofia, a irmandade, mas sendo mais frio aí nesse pensamento. Ele sabe que deu certo todo o trabalho dele, porque hoje funciona da mesma forma que funcionaria se ele estivesse lá, só que sem ele estar lá. Entendeu? Ele pode sair, viajar aí por 30, 40, 50 dias, as aulas vão se manter em qualidade por conta da equipe que ele colocou lá. A equipe foi treinada por ele desde o zero, cara. Meu, isso daí faz toda a diferença quando você vai treinar. Isso aí é você, vamos pôr aqui um exemplo. Cara, se ele quebrar e amanhã ele abrir uma academia, vai estar todo mundo lá com ele. Vai estar todo mundo lá com ele, não importa. Então, tipo assim, e a gente tá junto quando tá bom, né? Que, pô, você olha a academia hoje, nossa, uma puta estrutura enorme, o tatame gigante, aquela lona linda, nossa, iluminação. Ficou legal, cara. Aquilo lá deu outra assim, cara pra... Quando era um tatame
com buraco, um tatame velho que mal encaixava, a gente estava lá também. Tava lá também. Então, assim, pra gente, claro, a gente fica feliz pelo crescimento geral, não só da academia, mas de todo mundo que está ali junto. Mas se fosse aquele tatame velho, hoje a gente ainda tá lá, tranquilo. Não só eu, como eu tenho certeza que todo mundo que Todo mundo, tenho certeza. tranquilamente. Não, tenho certeza que todo mundo estaria lá, cara. E se precisasse fazer tudo de novo, todo mundo acompanharia. Exato. Dentro do Karatê a gente tem um exemplo disso. É, um sensei, eu não vou me recordar a cidade dele agora, mas resumindo a história dele, um sensei da JK que dava aula em um projeto, criou uma base muito boa, tinha muito aluno. Aí um dia esse projeto de prefeitura, esse projeto ele acabou sendo descontinuado e ele abriu o próprio dojo dele para poder, quem quisesse continuar treinando com ele, que tivesse a oportunidade, ele continuasse tendo a renda dele e tudo mais. A história que me contam, e todo mundo me conta essa história da mesma forma, é que literalmente 100% dos alunos foram treinar com ele, cara. E aí o dojo dele explodiu, tem um monte de aluno hoje. Então, cara, é a mesma história, entendeu? Se acontecesse aí assim, alguma cara, borracha, é a mesma coisa. você ter um judô bonito, um negócio bem colocado, bem estruturado, quem não quer? Só que todo mundo sabe que o que faz o aluno ficar, não é lógico, isso conta, mas não é a parte maior do bolo, não é a fatia maior. A fatia Não, não é. maior é quem está por trás. Então, assim, como esse cara me trata? Então, esse cara tá olhando para o quê? Para o meu dinheiro ou para o negócio arte marcial? Entendeu? Porque é lógico, óbvio, todo mundo tem que ganhar dinheiro. É um comércio. O jiu-jitsu, Sim, jiu-jitsu hoje em dia é um comércio, assim como o karatê também é um comércio. sim, Todas total. as lutas Senão não são. existia esse monte de federação aí, né? Exato. Só que assim, o quanto você tá vendo só o dinheiro entrar e o quanto você tá vendo a oportunidade que você vai criar com aquele aluno novo que tá entrando. Então, assim, cara, eu já dou aula tem bastante tempo. Cara, o que me deixa realizado é quando eu vejo que aquele cara que entrou sem saber nada está começando a desenvolver e que aquele cara que já está um pouco tempo a mais, uns 3, 4 anos, está começando a criar uma casca que você fala, pô, esse cara vai ficar muito duro um dia. Então, tipo assim, cara, beleza. O valor que ele paga, tá bom, tá pagando tudo, mas eu ver ele desenvolver e falar, mano, se eu colocar esse cara pra lutar, eu sei que ele leva. Eu sei o potencial que tá tendo atrás dele aí, ele tá Uhum. mostrando. Então, eu acho que pro professor, é isso que conta no final das contas. É você falar assim, cara, aquele aluno foi eu que ensinei pra ele aquilo, ele começou comigo e olha o que ele se tornou. Além, né, de um bom artista marcial, uma boa pessoa. Uma boa pessoa, isso. Você falou tudo agora, cara. O impacto social que você tem nessa pessoa através da arte marcial, entendeu? O como você desenvolve através da arte marcial um bom cidadão, uma boa pessoa, que ele pode não se tornar um competidor, porque, vamos colocar aí, a cada 100 que começam, 30 vão competir. A grande maioria, eu acredito que até tem uma experiência, mas não se torna atletas profissionais ou amadores de uma grande frequência. Mas todas essas pessoas pegam os ensinamentos da arte marcial, seja ela qual for, desde que bem ensinada, e aplica na vida dele. E aí ele vai lembrar, talvez, que em um momento de dificuldade, ele vai trazer uma analogia daquele momento no treino que ele estava no chão e precisou se reinventar para poder trocar de posição com quem estava finalizando e ganhar uma luta, entendeu? E isso ele vai aplicar na vida dele. A concentração, a disciplina, o respeito, a cooperação, esse espírito de amizade, de irmandade. E quando se torna uma família, como você comentou aí também, tem aquele lance, quando alguém tiver para baixo, vocês vão querer trazer a pessoa de volta, vocês não vão deixar o cara cair, entendeu? E, cara, Essa virtude. eu vou te falar, tem vários, eu poderia dar vários exemplos aqui, mas lá na academia mesmo, a gente começou criança, a gente começou pequeno e a gente foi virando homem. Então, cara, para você ter noção, a gente viu vários processos de várias pessoas. Então, teve aluno lá que ele começou com a gente,
ou treinou com a gente na época de moleque, o cara virou um adulto, a gente viu que o cara tinha valores que foram agregados através da luta, o cara conseguiu uma namorada, o cara noivou, o cara Olha casou, só, o cara criou família. Tem vários, eu posso dar vários exemplos aqui. Tem vários caras que você olha hoje lá na academia e você fala, cara, olha a evolução pessoal desse cara, saindo um pouco da evolução do esporte, que é importante, só que a pessoal também é. E aí você sim, vê, você pega o cara, tem vários, você pega um cara um pouco mais, 16, 17 anos, todo estragado. O cara dorme mal, se alimenta mal, fuma, bebe, não sabe conversar, introvertido. E aí você começa a ver o passo a passo da luta mudando a vida dele. Então ele começa a ter um círculo social, então ele começa a desenvolver a parte social dele. Então ele vê que para ele melhorar no esporte, ele precisa largar o cigarro, precisa largar o álcool. E aí ele começa a se tornar um cara mais atraente. Então, um cara sozinho, ele começa a ter essa qualidade de vida, ele arruma alguém. E cara, existe. Eu acredito que o esporte em si, e mais as lutas, fazem isso de forma clara. Eles pegam a pessoa destruída, aquela pessoa que tá no fundo do poço, e ele vai colocando para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Aí, a hora que você vê, a pessoa tá realizada em vários aspectos, não só no esporte, que eu acho que é isso que é importante, no fim das as contas. lutas, as lutas e as artes marciais para isso tem assim, parece que atrai mais do que qualquer outro esporte, né, cara? Não, jamais, jamais, tá? Que todos que estejam assistindo estejam entendendo isso. Não é desmerecendo outros esportes, de forma alguma. Eu mesmo, como profissional de educação física, sou muito a favor da prática do esporte, seja ele qual for. Mas as artes marciais em si conseguem trazer muito essa questão de mudança de personalidade para melhor de uma Isso, pessoa. Você ajudar o cara, como você falou, tá todo estragado, meu. Tá envolvido com pessoas erradas, exato. muitas vezes com drogas, bebida, cigarro, seja qual a natureza que for, você consegue resgatar aquela pessoa. E muito se dá pelo fato do cara, às vezes, ele gosta de estar lá, ele gosta do ambiente, gosta das pessoas, só que o cara só tá levando pau. Toda vez que vai treinar, o cara tá apanhando, não tá conseguindo acompanhar. Aí ele fala, pô, mas eu treino pra caramba, eu me esforço, por que que eu não consigo acompanhar os caras? Aí ele pensa, pô, talvez se eu parar de fumar eu vou respirar melhor. Então aí ele pega e dá uma seguradinha e vê que de fato acontece isso. Que se ele não chegar de ressaca no treino, ele vai treinar melhor, entendeu? E aí ele vai conseguir dar conta dos caras que ele vai falar, pô, agora eu já não tô mais apanhando como antes, Exato, já tá mais legal ainda ficar exato. aqui. Quando você vê, o cara mudou a vida completamente, cara. E Eu vi assim, muito isso, muito. todo mundo dentro do dojo, do tatame que se encontra, tem alguém que você admira. Então, lá na CTI, eu admiro alguém, um aluno meu pode me admirar ou admirar outro, faixa preta. E aí você vê que esse cara, ele vai buscar algo que você faz e vai fazer igual. Então, Sim, é o que a gente fala o meu professor fala bastante isso, a Borracha fala bastante, de você ser o faixa preta e ter a faixa preta. Tem diferenças grandes. é diferença grande. Então, você ser e ter é muito diferente. Então, cara, eu dei acho que uns 4, 5 anos de aula para o Kids. E era um negócio que me pegava muito, porque, cara, a criança, ela te admira a ponto de você virar herói dela. Então, imagina, você não pode fazer nada que ela veja e que seja errado, porque ela vai querer fazer. É Vai fazer igual. lógico. Ah, o tio faz, o professor faz, também quero. É automático. Então, assim, cara, e é a mesma coisa com o adulto. Só que o adulto, ele não vai falar que tá fazendo, né? Ele vai ver você fazer, vai falar, pô, se meu professor faz, eu também vou fazer. Então, meu professor, ele enche a cara. Pô, também posso encher. É difícil você convencer, né, e levar o cara a algo bom se você não tá fazendo. Então, assim, é a mesma coisa do Sim. treino. Então, tipo assim, cara, eu gosto de treinar, independente. Se eu vou lutar, se eu não vou. Jiu-jitsu é um negócio pra mim que é rotina, normal, eu gosto. Só que assim,
na minha cabeça, eu fico, cara, se eu treinar bastante, os meus alunos vão ver que eu estou treinando bastante e automaticamente eles vão treinar bastante. Vou querer treinar mais ainda, né? Dá para ficar, não preciso ficar cobrando, vou ficar cobrando o aluno, tipo, você precisa treinar. Não, tem que treinar mais. Porque eu posso mostrar para ele de outra forma que ele precisa e que ele pode treinar mais me vendo treinar. Então ele está Sim. vendo, para falar, pô, se o meu professor, que é o professor, tá treinando, tá buscando, por que que eu não vou buscar? Então é isso. Então, tipo assim, tem muita gente que pega, né, se gradua faixa preta, claro, respeitando aí, respeito todos, mas falta você agregar algo na vida de alguém com isso. Seja dentro da sua casa, seja no dojo, seja nos seus amigos. Eu tenho amigos que têm vidas totalmente diferentes da minha. O cara gosta de beber, o cara gosta de fumar cigarro, não tem problema. É o que ele escolheu para a vida dele. Cada um com Só suas que, escolhas. pela minha influência como amigo dele, eu consegui levar ele para treinar. Olha só. Então, tipo assim, ele não largou o álcool, não largou o cigarro ou qualquer outra coisa, mas ele treina. Então, assim, claro, não vai ser um competidor, talvez vai estar limitado, mas, pô, ele está buscando e ele está ali. Pode ser que a transformação aconteça daqui a alguns anos, ele já está lá. Sim. Então, A assim, semente foi plantada, né? eu De alguma acredito que forma. você ser faixa preta é diferente de ter, é exatamente isso. O que que você está levando para a galera ao seu redor? O que que você está ensinando? Como é que você está conseguindo trazer pessoas para o seu treino? Você tem vários amigos e eles nunca fizeram uma aula com você, por quê? Talvez você não está sabendo falar sobre o jiu-jitsu ou sobre outra arte. Sim. Talvez você não está sabendo mostrar o quanto mudou a sua vida. Entendeu? Então, assim, nessa parte eu acredito que a gente faz bem feito lá, porque a gente arrasta todo mundo. Assim, você mesmo, você deu meia hora de conversa com o Borracha, se você tivesse dado mais 15 minutos, você ia estar treinando jiu-jitsu. Cara, se tivesse treino no dia não tinha. Se tivesse no dia, eu não ia puxar ferro, eu ia treinar. É? Tô franco lá pra você. Eu falo assim, tranquilamente. Naquele dia, aquele dia não ia ter. Eu lembro que eu perguntei pra ele. Você falou, não, hoje não tem. No horário que eu tava lá, não tinha treino. Mas Ah, se tivesse, eu não ia puxar ferro. Eu tinha você tudo pra ia terminar e entrar para treinar experimentar. jiu-jitsu, Ia entrar pra experimentar. Tenho certeza disso. Então, assim, é exatamente isso. É aquela influência que você consegue confiar no cara. Você nem conhece ele, mas conversando um pouco com ele, você viu que é uma pessoa confiável que ia te entregar algo que você Sim, ia demais, gostar. demais, Pô, o cara tá me demais. convidando pra treinar. Pô, quem convida? Geralmente a gente recebe convite para beber, entendeu? Então, tipo, cara, isso aí é você ser faixa preta e saber usar o que tá amarrado na sua cintura. É saber que não é só para segurar o kimono, não. É Não é só para atitude. segurar o kimono, não é só para ganhar medalha. Exato. Conheço um monte de campeão aí que o cara só tem medalha, além da medalha não tem nada. Como tem outros que, além da medalha, os caras são exemplos demais. Então, assim, o que você faz com o que você tem de experiência de arte marcial para os que estão próximos de você, para sua família, entendeu? Então, tem tudo isso. O Borracha é faixa preta há muitos anos, graduou o filho dele a faixa preta. O Lucas está na faixa marrom, que é o filho mais novo dele, vai com certeza pegar a faixa preta. Vai. Então, cara, imagina você ter na sua família, além de você ser um faixa preta, você formar seus dois filhos. Pô, Para isso quem aí é treina, tem uma galera conquista, que tá cara. aí É a conquista da vida do tem cara. uma galera que tá aí nos comentários. Cara, isso aí é o sonho de qualquer pai e mãe. Você Assim, treinar e você conseguir graduar seus filhos. Imagina. Então, assim, não, deve ser. na academia a gente também tem o Sérgio, que é um faixa preta recente nosso, foi graduado tem pouco tempo a faixa preta. Ele levou as duas filhas dele, que já graduaram também, são uma faixa azul e outra faixa colorida, e ele conseguiu levar ainda a mulher dele. Então, cara, da casa dele, todo mundo Caramba, treina. meu, todo Todo mundo. mundo treina. Treina ele, treina a mulher dele, treina as duas filhas dele. E se deixar, ele vai arrastar o sobrinho, vai arrastar o primo, porque Vai levar todo o cara sabe o quanto mudou a vida. E ele quer para todo mundo.
É aquela história, quando você é desprendido do ego, porque assim, quando você se torna um faixa preta, uma coisa que eu acho muito importante, que tem que fazer parte, eu acho que deveria ser essencial que isso fizesse parte da formação de todo faixa preta, é aprender a você se desvincular desse alto ego aí que a gente acaba guardando muita coisa só pra gente, né? E se você viu que algo é bom para você, por que não trazer outras pessoas para isso também? Por que não compartilhar com essas pessoas? Na arte marcial oriental, nas artes marciais orientais, a grande maioria delas, a gente vem com aquela terminação do no final. Karatê do, judô, taekwondo, acredito que me corrija aí, professor Ricardo, que está assistindo a live, se tem o mesmo significado esse do. Mas o do, ele significa caminho, a tradução dele é caminho. Judô, caminho suave. Karatê do, caminho das mãos vazias. Esse caminho, que é o Budô, né, o caminho do guerreiro, ele é algo bom e que quando você percorre ele com pessoas a seu lado, se torna mais prazeroso, menos, vou dizer menos difícil, talvez, porque a dificuldade sempre existe, mas se torna uma coisa menos complicada, né, com menos empecilhos que você vai conseguir se manter nele. E é isso daí que o exemplo que você deu do faixa preta, cara. Ele percorreu o caminho, viu que esse caminho é um caminho promissor e trouxe toda a família dele para ele, para esse mesmo caminho. E isso é maravilhoso. Tem até aqui um comentário do professor Ricardo. Meu sonho é ver o Renzo, o filho dele, indo para a faixa preta de jiu-jitsu, assim como quero chegar também. Ele é praticante faixa azul. Ele falou que o do taekwondo também. Entendeu? Tem um Então, significado. é exatamente isso. E ele é faixa azul, e ele já tem essa consciência na cabeça dele de que um dia ele vai chegar na faixa preta, porque vai. E ele já tem o sonho de, pô, eu quero meu filho nisso aqui também, porque ele tá vendo a mudança e o quão bom é. E olha que legal, ele enfatizou, e eu achei isso daí maravilhoso nos comentários. Quero que ele chegue na faixa preta de jiu-jitsu assim como eu. E o Ricardo é faixa preta de taekwondo. Entendeu? Mas ele vê no jiu-jitsu esse caminho também, entendeu? De uma forma muito promissora. Cara, isso é o desprendimento do ego. Por que não falar, não, fica só no taekwondo que eu sou faixa preta? Não. Por que não pode ser do jiu-jitsu? Pode ser também. Lá na Vamos chegar lá. academia a gente tem bastante exemplo disso. O Fredão mesmo. Cara, o Fredão, ele é faixa preta de judô e ele é sinistro no judô. E ele começou a treinar jiu-jitsu agora, tem alguns meses, no horário do Robert. Ele amarra a faixa branca dele lá e ele aprende com a maior humildade do mundo. Total, eu vejo. Você vê que o cara soube entender alguns princípios das artes marciais quando o cara consegue se desprender do ego. Então, assim, o cara... É ali que começa tudo, né? A faixa preta, muita gente acha que é o final, mas é o começo, na verdade. Né? O começo de um longo caminho que não tem fim. É um caminho sem fim. O começo é quando você está na faixa preta. Porque é ali que você vai conseguir olhar para trás, para tudo que você passou, e vai olhar para frente para ver o que você vai querer com ela. Entendeu? Então, assim, eu quero ser um professor. Cheguei na faixa preta, eu quero me tornar um professor, um bom professor. Eu quero me tornar um competidor. Eu quero levar isso para meus filhos, para minhas filhas. Então, assim, cara, tem inúmeros caminhos que você pode seguir, entendeu? E eu acho que antes disso, na nossa cabeça, quando você é uma faixa colorida, um azul, um roxo, um marrom, é exatamente esse pensamento que eu também tive. Quero chegar na faixa preta. Todo mundo pensa isso. Todo mundo. Todo mundo fica, nossa, eu não vejo a hora. Nossa, eu quero muito. Então, você não consegue pensar nas outras coisas. Então, a hora que você conquista, que você pega a faixa preta, aí você para, você vê que nada mudou, você é a mesma pessoa, você não se tornou um super-herói, você não se tornou melhor que ninguém. E muito pelo contrário, você tem muito mais responsabilidades agora e você está carregando algo muito mais valioso. O que você vai fazer com isso? Então, começa a ficar difícil. É um grupo muito seleto que chega lá, né? Não é qualquer um que chega. Não é qualquer um que vai. Querer, todo mundo quer. Mas e depois que você tiver, como é que vai ser? Eu acho que isso é um pensamento que você precisa ter também. Porque, cara, se for para você ter a sua faixa preta e você pôr ela na estante e parar de treinar, nem chegue. É melhor que você nem chegue. Nem vai.
Ah, se Guarda esse você... dinheiro aí, É, porque ou não vale a pena então, gastar. ou então, sabe o que você faz? Fica de faixa marrom ou de faixa roxa, e porque você sabe que nessas faixas menores, você ainda, querendo ou não, vai querer ir treinar às vezes para ver se vai chegar a preta. Então você É, vai continuar indo na academia. A hora que você chegar na preta, tem muito cara que acha que acabou e aí ele não vai mais lá. Então, assim, é cara, verdade. não faça isso. Eu acredito que a responsa de você ter uma faixa preta é tão grande que depois que você tem, você não pode mais parar. Entendeu? Aí, Por, não tenho por o que você não você. saber, muita gente por não saber o que fazer depois que chega lá, para. Então tem muita gente que fala, ah, mas eu sou faixa preta de judô, sou faixa preta de karatê, jiu-jitsu, fala várias, várias artes marciais aí. Ok, mas tipo assim, você é mesmo? Poxa, nem sabia. Ah, é porque eu parei de treinar depois que cheguei lá. Cara, eu ouço muito isso. Nossa, mas Muito, tem muito, muita gente. muita gente. É lógico, cada um sabe o que faz. Só que, cara, o poder que você tem disso é enorme. Usa isso aí para alguma coisa. Entendeu? Sim, Então, usa como instrumento. Se não for para ajudar alguém, que pelo menos você faça algo por você com tudo que você aprendeu. exato. Entendeu? Porque você crescendo, talvez você traga benefícios para outras pessoas, até fora da arte marcial, mas usa ensinamento para alguma coisa. Exatamente. Não desperdiça não, não joga É, fora não. tipo assim, Mas cara, você vai, depois de todo infelizmente, esse caminho que você percorreu, você vai ter a coragem de pegar sua faixa preta, botar na estante e parar, sendo que você poderia fazer muito mais coisas e conquistar muito mais coisas com ela. Então você poderia ver o seu filho começar a treinar, porque você é um faixa preta e ele vê o pai dele indo treinar todo dia, entendeu? Então você poderia pegar essa faixa preta e você poderia ser um líder no seu trabalho. Entendeu? Faixa preta, depois que você pega, ela não fica ali na academia. não. É tudo, é você. Entendeu? A Então, faixa é um detalhe, é exato, só uma representação do caminho que você percorreu, mas é o ser humano ali no dia a dia que, exato. de O fato, que, se mostra o como. que a sua faixa preta contribui para o seu trabalho? O que a sua faixa preta contribui para a sua família, para os seus amigos? Entendeu? E tem Sim, contribuições. Eu conheço pessoas que são faixas pretas e eles conseguem levar as lições do tatame para o trabalho e são ótimos profissionais. Então, você vê pai, você vê faixa preta que, cara, sabe levar disciplina, o respeito da arte para casa, e o cara é um puta de um pai, entendeu? Então, assim, o cara conseguiu entender que a faixa preta não é sobre você estar batendo em alguém ou você estar treinando 5 vezes por dia. Não, são características e todo mundo vai ter alguns mais e outros menos, o que não vai tornar ninguém melhor ou pior, sim. entendeu? Então, O, esse lance de trazer para o dia a dia, para a vida pessoal, 15 dias atrás eu fiz um curso bem bacana com o Sensei Machida, pai do Lyoto Machida. E o Sensei Machida falou uma coisa que, cara, aquilo me marcou muito, porque eu achei muito legal a analogia que ele fez. Eu achei muito inteligente da parte dele falar isso. Ele está falando sobre estados de atenção dentro do treinamento. Ele falou sobre o Zanshin, que é você estar atento. No karatê a gente chama de Zanshin. Você está sempre alerta e prevenido para qualquer eventualidade que possa acontecer. Pode ser um golpe, pode ser um adversário a mais, algo pode acontecer na luta. Esteja atento, se exato, previna. exato. Ele falou sobre isso. Ele falou assim, do jeito. Ele tem uma dificuldade de comunicação por ele ser japonês, né? Mas ele fala o brasileiro, o português muito bem. Aí ele pegou e falou o seguinte: ele falou, um exemplo disso, de como você levar isso daí para a vida, é você fazer uma reserva financeira. Eu falei, mas o que tem a ver? Ele começou a falar de educação financeira. Ele falou, uma reserva financeira é você estar preparado para uma eventualidade, como você está preparado para uma eventualidade em uma luta. E começou a fazer toda uma analogia em cima disso, cara, mas com uma sabedoria tão grande. E aí você pega e fala, meu, é o faixa preta, né, cara? É o cara que sabe o que está falando, né? O quanto ele pode ter, naquele momento, ele pode ter impactado alguém que estava assistindo o curso, que talvez gaste
aí com coisas superficiais e não economiza em nada, a pensar, poxa, meu, eu me previno tanto da luta, talvez a luta não seja aqui dentro, seja lá fora, deixa eu guardar um pouquinho, então parar de gastar à toa. Talvez ele tenha mexido na vida de alguém e essa pessoa mude de vida daqui para frente, entendeu? Então, Exato. cara, é o que você E falou. eu acho que é exatamente Total. isso. É você ser um bom praticante, um bom faixa preta, é você ter reservas para saber que talvez mais para frente ou por conta de algo que está acontecendo, alguma coisa vai arrebentar. Então você já está preparado para isso, entendeu? Então, lógico, a gente sabe na luta, tem pessoas que você luta, que você sabe que você vai determinar a quantidade de força e energia que você vai gastar. E tem pessoas que você Sim, sabe que você vai ter que usar tudo. Você está fazendo um treinamento lá, você sabe, eu vou ter que usar toda a minha força e toda a energia que eu tenho para treinar com esse cara. Então, assim, cara, você já sabe antes, você não vai gastar, porque você sabe que durante o sim, treinamento você vai ter que treinar com aquele cara. Então, assim, se você não é um cara que pensa nisso, tipo, de ter essas reservas, você não consegue entender isso ainda, você vai gastar tudo, que é o que o faixa branca faz, cara. E a gente brinca bastante com faixa branca, tem bastante meme sobre faixa branca. Por quê? Porque, assim, cara, o faixa branca, ele gasta toda a força dele no primeiro momento que ele tiver, entendeu? Então, assim, ele não consegue, é claro, pela limitação de movimentação, né, sim. conhecimento, mas, assim, você vê que em qualquer posição, por mais simples que a posição seja, o faixa branca, ele gasta tudo, gasta tudo. E, cara, o que acontece? Você vai graduando durante o caminho e você vai percebendo que você consegue escolher a hora que você vai gastar, entendeu? Então você pode ver muita luta de faixa preta, cara profissional, alto rendimento, que a luta fica muito estudada. A luta fica Total. parada. Tipo, o cara faz as pegadas, entra na posição ali, encaixa e fica meio que congelado, mas não é uma amarração. É porque o cara sabe a hora que ele vai se mexer e a potência que ele vai usar, a força que ele vai usar, tudo que ele vai usar. Como se Só que, cara, estivesse carregando a energia ali para na hora certa explodir exato. Você pega e no pegar o. jiu-jitsu, você pega uma luta de faixa roxa. Cara, faixa roxa pula. Mano, eles lutam o tempo todo sem parar. Tipo assim, você fala, mano, é muito gás. Por quê? Porque é lógico, porque tem, geralmente são a galera mais nova, Mais só que nova. também não tem a maturidade de falar assim, bom, essa posição aqui tá boa, preciso parar aqui, entendeu? Então ele não para, ele fica o tempo todo pulando, 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 até ele encaixar alguma coisa e conseguir ganhar a luta, ou ele vai vendo os pontos e aí ele ganha. Só que faixa preta não. O faixa preta é aquele caso. Dois faixa preta lutando. Quem errar primeiro, perdeu. Pode ter Exato. 10 minutos de luta. Se no primeiro, segundo minuto você errar uma posição e o cara ganhar a posição, dali é a derrota. Dali pra frente é a derrota. Então ela. Não, não é quem faz mais, é quem erra menos. Exatamente. Quem Na erra faixa preta é assim. menos. Concordo Na cem por faixa cento. preta é muito mais estudado o momento da luta, a luta. Por quê? Porque a gente sabe, a gente está lidando com um atleta faixa preta que tem muito conhecimento e ele vai saber usar na hora certa. Então, cara, você vê que tipo, a luta é mais parada, é mais cadenciada, só que a hora que acontece a explosão, a movimentação, pode ser que acabe dali para frente. Cabe ali para frente, né? Então é incrível, você vê como que é, o caminho é exatamente esse. A gente começa sem reservas, né? Porque a gente estava falando de reserva. Então a gente começa na faixa branca sem reserva nenhuma, a gente não sabe guardar reserva de nada, se desgasta o tempo todo. Então na azul você consegue guardar pouca coisa, mas já melhora. Na roxa você tem uma reserva muito grande, mas você gasta tudo em pouco tempo. E na preta é onde você tem a maior reserva e você só usa ela quando você tem que usar. E aí você acaba com a luta no erro de alguém, Uma né? luta mais inteligente, mais Exato, estudada. exato. Às vezes a pessoa sai menos cansada até Sim, do campeonato. sim. No meu último campeonato, eu passei uma situação muito parecida. Eu acho bem legal, acho que cabe compartilhar aqui. Tinha ficado muito tempo sem
resumindo a história, muito tempo sem competir. E aí fui me aventurar ano passado no Campeonato Paulista. E aí eu vi que tinha, se não me engano, 32 pessoas na chave, algo assim. Tinha gente pra caramba, cara. Ia fazer umas 5 lutas para ser campeão. Fiquei em terceiro, perdi na quarta luta. Aí a primeira luta, tava numa ansiedade muito grande, foi muito tempo, tava 6 anos sem entrar no tatame para lutar. Eu falei, cara, eu vou ter que entregar alguma coisa a mais, porque senão isso aqui vai me consumir de uma forma, e eu tava, assim, extremamente ansioso, tentando manter a calma. Quem olhava por fora assim, falava, meu, tá tranquilo, tava nada, cara, tava 1 milhão por A dentro. gente nunca Aí fala, né? Tá. nunca fala, mas aí vem esse lance de você usar um pouquinho da experiência que vai adquirindo durante o treinamento. E eu era o último da chave. E por ser o último, eu sempre via, antes da minha luta, quem lutaria comigo, a luta de quem ganhou, que vai fazer a próxima comigo. Aí eu observei que a segunda luta, o cara que passou, ele era muito parado, cara. Muito parado, ele quase não se movimentava. Falei, meu, nossa, vai ser até uma luta tanto quanto chata de fazer, porque a pessoa não se mexe muito, não se mexia nada. E era muito característico dele. Cara gigante, muito, muito, muito parado. Aí eu falei, quer saber? Aí entra esse lance que você falou, da malícia que a gente vai adquirindo conforme vai se graduando. Eu, cara, eu assim, entreguei 90% na primeira luta. E deixei, extravasei, para sair toda aquela ansiedade que tinha. Passei a primeira luta. A segunda luta eu sabia que ia ser parada. Na segunda luta eu me recompus inteiro. Exato. Recuperei assim, de 0 a 100 eu estava 90% de novo. Terminei a segunda luta, ganhei assim na manha mesmo, não tirando onda com o cara jamais, mas assim, não foi nada absurdo. Foi uma luta super tranquila. Na terceira luta eu já cheguei com sangue no olho, podendo entregar tudo de novo, porque a luta anterior tinha sido uma luta calma. Então você vai aprendendo a administrar, né, conforme você vai se graduando, a sua energia durante um campeonato. Você E isso você vai vai sabendo muito, você leva controlar, para a né? vida, né? Você vai aprendendo qual risco vale a pena seguir, e a energia que você vai empregar dentro de uma luta, e isso, a energia que você vai empregar dentro de um projeto, dentro de um estudo, dentro de talvez uma aula que você está dando. Eu brinco muito que é quinta-feira, de sexta-feira eu não dou aula, de sexta-feira meu trabalho não é em sala de aula, né? Mas na quinta-feira, cara, normalmente, nossa, eu até faço muita coisa junto com os alunos. Eu extravaso, cara, porque eu sei que eu vou ter sexta, sábado e domingo depois para me recompor para segunda-feira, pegar Sim, aí sim. 7, 8 aulas seguidas de novo, É, entendeu? Então a gente vai aprendendo isso e vai aplicando na vida também, né? Tá aí o que você falou, o resumo de tudo que você falou. Isso é fato, acontece. Tá? Uma história real para quem não acredita, então, não, possa eu acreditar. acredito que depois que você chega numa graduação alta, independente do esporte, você sabe controlar muitas coisas que antes você não sabia. Então, uma luta, um problema, alguma decisão. Então, tudo Decisão isso. Então, total. assim, cara, a maturidade que você tem depois que você começa a praticar algum esporte e começa a crescer nele é enorme. É enorme. Então, assim, eu acho que, igual a gente estava falando, eu acho que muda todo mundo e muda para melhor. Muda para Porque, melhor, assim, cara, total. a gente vê bastante gente falar, lutador é muito calmo, lutador é muito tranquilo. E realmente a gente é. Mas por quê? Porque, cara, claro que pela rotina de treino, de aula, tudo, mas porque a gente conseguiu controlar coisas que antes a gente não conseguia e com a ajuda do esporte a gente conseguiu controlar, que é o nosso A psicológico, gestão emocional muda, né? emocional. Você passa a ter uma gestão emocional sobre Claro, tudo que está assim, acontecendo. claro que o treinamento em si, ele tira o seu estresse, né? Ele ajuda a aliviar o estresse, Uhum. ele ajuda a aliviar a ansiedade. Então, assim, por que que o cara é muito calmo? Lógico, é porque ele é lutador? Nem sempre, né? Mas eu acredito que o treinamento constante em si ajuda também com isso. Então, e outra, tipo assim, cara, a gente que pratica luta, arte marcial, a gente sabe o quão difícil é o treino, o quão puxado é o treino. Fora, a gente sabe o campeonato, como que é, você ter que lutar, às vezes, 3, 4, 5, ou até mais vezes num dia. Então, por que que eu vou ser um cara estressado? Olha o tanto de energia que é consumida.
entendeu? Exato. Então, assim, cara, não tem o porquê, tipo assim, de você estourar ou ser explosivo, porque você tá sempre ali controlando, né? Tá baixo sempre, né? Sim. Você aprende qual risco vale a pena correr, né? Exato. Na verdade, e entrega isso na vida. Ô Gui, a gente está aí com 1h30 mais ou menos, não chegou a dar 1h30 não, mas está beirando. Aham. E eu queria fazer umas perguntas pontuais aí antes da gente finalizar dentro do jiu-jitsu. Você falou que vai competir agora sábado, né? Isso, Agora esse dia 25. sábado. Então, desde já, antes que eu me esqueça, desejar boa sorte para você, para o Borracha. Vocês cheguem lá e passem o carro em todo mundo, é isso que eu desejo. Traz essa para Indaiatuba, porque em Indaiatuba você usou um termo muito legal conversando comigo essa semana, que é o celeiro das lutas aqui da cidade, Em né? Indaiatuba tem Eu acho que Indaiatuba é um celeiro de lutador, cara. Tem lutador bom de tudo quanto é modalidade, cara. Tudo, Indaiatuba, tudo que você imaginar de luta, em Indaiatuba tem. igual você falou também, Indaiatuba, graças a Deus, cara, investe muito no esporte, Muito. né? Tem bastante coisa gratuita para quem precisa, tem bastante academia. Então, assim, é uma cidade que ela incentiva, né, a prática do esporte. Muito. Cara, Tem espaço para todo mundo, isso. né? E assim, não é à toa, porque ela vê o resultado que traz. Uhum. Então, assim, a gente tem muito cara bom de luta, seja no jiu-jitsu, no judô, karatê, taekwondo, muay thai e entre outros O próprio esportes. MMA também. MMA também tem muito cara. Então, Tem assim, luta de braço, que é uma luta sim. também. Então, assim, Indaiatuba tem, cara, muita gente de várias modalidades, muita gente. Então, assim, agradeço esse sábado aí, vamos ver o que acontece lá, né? A gente fica apreensivo, mas o treinamento foi feito, vamos ver. Mas a gente está com boas O treino foi feito. expectativas, a gente está com boas expectativas, acredito que vai dar para trazer alguma coisa boa para Indaiatuba. Vai ser nesse sábado, eu tenho outro compromisso também, já posso falar sobre? Pode, fica à vontade. Então, no dia 16 de março, eu vou participar de uma luta casada, num evento grande de lutas casadas de jiu-jitsu. Então chama Big Warriors. Big Warriors. Eu vi que Isso, você publicou essa semana aí, fez uma movimentação. isso, vai ser dia 16 de março, dentro do teatro no Shopping Guatemi. Ô, Então, assim, show. cara, eu tô falando para os meus alunos, mas vou até falar para todo mundo. Se você nunca assistiu jiu-jitsu confortável, jiu-jitsu de uma forma que você fique tranquilo, que você possa ficar horas assistindo, que tem algo para você comer, cara, é a oportunidade. Então, para você ter ideia, então é dentro de um teatro, então é confortável, a cadeira é confortável, tem ar-condicionado, então tem luzes, tem tudo que a gente precisa para assistir algo bom. E Nossa, vai sensacional, cara. ser assim Sensacional. uma baita estrutura. Eu participei não, eu assisti a primeira edição. Eu e o Borracha foi para assistir a primeira edição e agora eu vou participar da segunda. Eu tô no card da segunda. E cara, é sensacional. Tipo assim, é outro tipo de você assistir luta. Então vai Show. ser dia 16 de março no Teatro Iguatemi, em Campinas. Os ingressos estão vendendo, depois no meu perfil vai ter, provavelmente eu vou postar lá link, vou postar onde que compra os ingressos. Tem que garantir logo, porque o teatro tem público limitado e com certeza vai esgotar. As cadeiras VIPs já esgotou, então a gente está com expectativa de que vai esgotar em breve aí as cadeiras. Então esse é o próximo compromisso também. Que dia que vai Dia ser? 16 de março. 16 de É uma março. quinta-feira, 7 horas da noite. Quinta-feira, 7 horas da noite. Show de bola. Não, vou colocar no perfil do projeto também, no meu, para quem quiser depois saber o link para comprar os ingressos. E ó, mais conforto do que isso, Nossa, impossível, né? É cara, dentro do shopping, o teatro? isso. É, tá dentro de um shopping. Você sai de lá ainda e vai comer alguma coisa Então, lá. assim, tá muito acessível, tá? É show de bola. E mais algum além desses dois, por Cara, enquanto? meus compromissos vão ser esses. Vai ser esse sábado, esse dia 16. Depois desse dia 16 vai ter a primeira etapa do Circuito Paulista, da Federação Paulista.
que a gente vai participar. Eu, provavelmente o Borracha sempre luta, outros alunos lá da academia. Não tenho a data ainda. O Luquinhas foi agora, embarcou para os Estados Unidos para lutar o PAN. Certo. O Léo tá lá, não sei se tem algum compromisso marcado, teve vários, foi super bem em todos. Não sei se tem agora algum compromisso marcado, mas assim, estamos torcendo pro Luquinhas levar o PAN lá, na faixa marrom, vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que é isso, cara. A gente vai fazer também lá na academia, a gente vai fazer, já está conversando sobre um campeonato de jiu-jitsu. Provavelmente vai ser de branca a roxa. Então, Da, da aí, academia. isso. Então, todo ano a gente Show, faz. maravilha. Todo ano a gente faz. A gente sempre tenta movimentar lá com o evento, tenta sempre dar oportunidade para a galera. Então, janeiro, fevereiro, março, abril. Eu acho que vai ser abril ou maio. Então, o campeonato vai ser mais ou menos nessa data, mas a gente vai ter bastante divulgação também sobre. Ah, eu vou estar lá Ah, não, prestigiando, pode ter é certeza. top, é top. A gente fez um outro, uns anos atrás, que a gente chamava de Confere, e era luta casada também. Então, assim, ficou muito grande o campeonato, teve uma proporção muito boa, mas aí veio a pandemia, tudo, a gente não conseguiu mais fazer. Mas eu acredito que nesse ano, já vou até deixar aqui, provavelmente vai rolar. Então, assim, cara, é um puta campeonato. A gente traz um palco para levar o tatame, então o tatame é elevado. Nossa, A show. gente tem os holofotes, as luzes, as caixas de som com a música. Aí Nossa, tem, cara, é show de bola. Tem máquina de fumaça, então o cara luta, coisa de cara, primeiro é mundo, né, top. meu? Estrutura E assim. assim, é luta casada, então vai ter luta casada, tipo, de faixa azul, até criança, até adulto faixa preta, master faixa preta. Então é para sair esse ano também, não temos data, mas a gente já conversou um pouco sobre isso aí também. Mas, cara, acredito que seja isso. Os compromissos. Massa. Show. E a gente estava conversando, você comentou também que tem alguns apoiadores aí que estão junto com você. Fala pra gente quem são, pra quem quiser que também está conhecendo um pouquinho do trabalho da galera que te apoia, os patrocinadores. Então, hoje comigo, eu estou fazendo a preparação física com o Leandro Palomares. Acho que você Monstro conhece ele. também, hein? Você conhece, Conheço. né? Faixa preta também, Isso, faixa preta lá da academia. Gil, né? Também é outro que começou na branca, com borracha, foi até a preta. Olha Hoje só, ele cuida da preparação física minha, de outros atletas lá. Então, o trabalho do cara cara, assim, eu senti muita diferença diferenciado, depois que né? eu comecei a fazer a preparação física com ele. Não, eu acompanho o trabalho dele, cara, e ele é um cara muito inteligente. Ele trabalha de uma forma assim que preserva muito a integridade de todos os atletas. Então, eu acredito que ele não deve ter ninguém na cartela de cliente dele de pessoas Não, machucadas e tudo não mais. acredito que Eu estou batendo o olho aqui para ver se a gente não vai esquecer de ninguém dos apoios. Tem bastante gente. tem o Palomares, não, o Leandro Palomares, da preparação física. Ele também dá personal, então se alguém quiser, pode procurar o cara, pesquisar. Nossa, Tem a minha fisioterapeuta, a Kate Ribeiro. Então, cara, eu falo para todo mundo que se você não tem um fisioterapeuta na manga, procure o quanto antes, porque, cara, falou tudo. foi uma pessoa assim que me salvou, porque eu já tive algumas lesões graves e, cara, você fica dependente de todo mundo e o psicológico fica, tipo assim, destruído, achando que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Que eu falo, fisioterapia não espera se machucar para ir atrás. Vá de forma preventiva, Exatamente. entendeu? É um trabalho que é um braço da musculação. Não é um, não é só o outro, é Os os dois. dois. Então, Então, cara, busca. Pra quem está ouvindo aí, busca. Não estou falando depois porque que eu sou, não. você, Estou falando que é necessário. tipo assim, eu tive esse conhecimento sobre a fisioterapia tarde, depois da faixa marrom. Antes, Uhum. você só vai, né? Tá com dor, vai, né? Só que depois que você vê que você precisa chegar a algo grande, sem a fisioterapia, sem o preparador, vai ficar muito mais difícil. Então, assim, Fica. a preparação física faz diferença, a fisioterapia faz diferença na recuperação. Então, eu tive uma lesão de clavícula, eu rompi todos os ligamentos da clavícula.
Caramba. Então foi lutando judô ainda, que é ano passado, que eu tentei voltar. Então eu fui no campeonato, tudo, o cara me jogou, eu caí com a ponta do ombro e a ponta do ombro dele caiu na minha clavícula. E aí destruiu, cara. Aí ela veio parar aqui em cima. Então foi feio. E aí tive que operar, operei, botei um, um pino. Fino. E quem fez todo o meu tratamento para poder voltar foi a Kate, a minha É, Kate. Kate Ribeiro. E, cara, zero. Não sinto dor. Tô treinando como se eu não visse Show. nada. Então, se precisarem também, pode pesquisar Kate Ribeiro. Vocês vão achar ela também. Tem a galera que são lá da academia também, os professores, o Robert e o Richard. Eles são irmãos. Os dois são professores, faixas pretas. E eles acabaram de lançar uma marca de kimono. Então são meus parceiros também. O kimono chama Ah, Kimono legal. Origins. Origens. Origins. Então, cara, no Instagram, se você colocar Kimono Origins ou Origins Fight Year, vai aparecer. E, cara, top. O kimono leve, o kimono Qualidade. bem feito, as Só estampas pra Gil. bonitas. Cara, por enquanto é só para jiu-jitsu. Eu Sim. acredito que talvez futuramente, porque como eles já estão nesse ramo, fica mais Sim, fácil para trabalhar, né? Mas sim, acredito sim. que futuramente vão Total. lançar outras coisas, vão lançar outros modelos, roupas também. Aí, ó, Ó, tô os até caras comentando aqui estão aí, ó. embaixo. Então, quem Então, quem tá quiser kimono, assistindo já aproveita e segue aí os segue os caras. caras. O preço é acessível, porque kimono é uma parada cara, É. muito caro kimono, então o preço deles tão acessível. E assim, cara, a qualidade é muito boa, não fica atrás de ninguém. Então, assim, estão me ajudando. Tem bastante vídeo meu com kimono, se alguém quiser ver como veste, ver como fica no corpo, pode entrar no meu perfil. Eu tenho bastante vídeo que eu gravei com os kimonos deles. E aí a galera vê, Show. mas pode entrar em contato também. É, Eles também vendem creatina, tem outra marca aliada, então eles têm esse processo dos kimonos, do mesmo grupo que é o grupo Sala, né, que é o grupo deles, tem o kimono, tem a Sim. creatina, tem também, a gente chama de Forte Vida, que é uma cafeína com maca peruana, então eles também vendem, eu tomo para poder treinar, e então acha os caras aí, se precisarem, contem com os caras, que os caras vão atender bem. Tem mais algum? Massa. Não lembro E se. então tem, você mandou aqui para mim do pessoal da Tose, mas Isso. só fazer uma menção aí a respeito do grupo Sala. É, coisas que são muito importantes e que muita gente às vezes negligencia. Kimono de qualidade. Kimono não precisa ser super pesado. Kimono tem que ser confortável e tem que ser resistente no jiu-jitsu, porque tem Sim. a parte do grip aí, né? E suplementação, principalmente creatina, cara. Assim, de longe, o melhor suplemento que alguém pode estar consumindo. Se os caras trabalham com creatina, eu tenho certeza que deve ser uma creatina de qualidade. Eles não iam colocar a cara a tapa para colocar Exatamente. alguma coisa que não Até é de porque, qualidade, não. cara, hoje em dia tem vários produtos desse. Então, para você querer entrar nesse mercado, é porque seu produto tem que ser bom. Seu produto tem que ser bom, porque a concorrência é muito grande, né, para ter um diferencial. Então, E para eu só quem está tomo. assistindo e não sabe, o melhor suplemento que tem hoje em dia é a creatina, sem dúvida, cara. Para todo Sim, mundo, não precisa ser sim, atleta, não. para Todo todo mundo mundo. devia tomar, devia ter na água a creatina. Exato. Então, assim, eu só tomo a deles, da marca deles. Sempre me ajudou, nunca deixou a desejar. É muito boa a marca. O kimono também é de qualidade, então pode procurar, que eu tenho certeza que não vai se arrepender não de garantir deles aí, tá? Aí tem o pessoal da Sobre Tose, o né? TOSE, é a equipe nossa, né? Tose. Então é TOSE, é a equipe que a gente representa. Então o professor do Borracha, né? O mestre do Borracha é o TOSE. Ah, o mestre dele é o Tose. Isso. Então, o Pô, TOSE é de Valinhos. Tem o irmão dele, o César TOSE, que é de Campinas. Então, são dois campeões. Os caras, cara, já ganharam tudo. É, a Academia de Campinas é muito famosa, cara. Eu muito. já ouço falar deles, ó, há muitos anos, hein? Então, a Tose Campinas é muito boa. Eu estou fazendo a preparação para minha luta no dia 16 lá também. Estou fazendo em Indaiatuba e estou fazendo lá também a minha preparação. Então, assim, cara, quem vai comigo aí toda terça e quinta para lá, os caras, a preparação é
fechadíssima, só tem cara de qualidade. Então, isso é em Campinas com o César Tosi, que é irmão do Roberto Tosi, que é o líder da nossa equipe. Então, o líder é o Roberto Tosi, que fica em Valinhos. Cara, se você botar o nome dele no YouTube aí, você vai ver ele lutando assim. Vai achar muita coisa, tenho certeza Então, disso. assim, os caras... Porque os caras são conhecidos assim há mil anos. Os Eu que não são sou do Gil, conheço a fama deles há muito tempo já. E claro, a CTI, né? Que é a carro-chefe aí dos apoiadores, eu acho. Nossa querida família, nossa querida academia CTI. Então, para quem não conhece, tem tudo. Tem musculação, tem jiu-jitsu, Até beach tennis. Não, tem tudo. Tem musculação, jiu-jitsu, judô, boxe, kickbox, muay thai, capoeira. Então, assim, cara, se você quiser fazer qualquer coisa sobre disso, pode ir lá, pode procurar. Ela fica localizada, o endereço é Rua Soldado João Carlos de Oliveira Júnior, número 2032, Jardim Nelly. É próximo à Flaneg e ao Mercado Dia. Então, você vai encontrar. Então, pode ir lá. Se tiver alguém aqui da live, quiser ir lá, pode falar que veio pela live, que a gente vai dar 30 dias. Show, legal. Quem quiser, pode procurar a Academia CTI. Fala, eu vim pela live do Rafael, a live que o Guilherme participou, e eu tenho um cartão de 30 dias off lá para qualquer modalidade. Então, pode escolher a modalidade que a gente vai dar 30 dias lá. Massa, aí sim. Isso. Então, quem está assistindo aí só não vai treinar se não quiser, hein? 30 dias aí para você conhecer a academia. Eu tenho certeza que você vai fazer esses 30 off e depois você vai querer pagar para fazer. Tenho certeza também. Lá é muito, muito show de bola, assim, no quesito estrutura, no quesito pessoas. Tenho certeza que você vai se sentir acolhido lá. E, Rafa, para quem não sabe como encontrar, rapidinho, só para complementar essa parte da localização, para quem não sabe como encontrar a academia aí, vem pelo Parque Ecológico, a hora que chegar no Burger King é só subir a rua. Isso, não tem segredo. Isso. O único Burger King do Parque Ecológico aqui da cidade, conhecido Parque Ecológico, é só subir a rua, você vai sair na CTI. Queria deixar só algumas menções aqui antes da gente finalizar, de algumas pessoas que desde a primeira live estão sempre aparecendo aí, acompanhando a gente também. Teve o professor Ricardo, o professor Matheus, que esteve na última live com a gente, o professor Gilson Gomes, fez excelentes contribuições para a gente aí nos outros episódios também. Carlão Marombeiro está sempre junto nas nossas transmissões. Tem uma galera que está acompanhando assim fielmente, além dos nossos alunos, dos seus alunos, dos meus alunos. Então, isso é muito bacana. Isso aí também, deixar o agradecimento aí para a galera, para os meus alunos, para os seus alunos. Então, obrigado aí quem participou, obrigado aí quem tirou um tempo aí para assistir, para ficar participando aí com a gente. Então, eu já esperava, já sabia que a galera ia querer assistir, então a gente é muito unido lá, isso aí sempre acontece, a galera sempre apoia em tudo. E deixar também um abraço, um agradecimento especial ao Borracha, que a gente falou aqui dele bastante. E a gente tem que trazer ele aqui um dia para bater um papo. Vou falar com ele, vamos tentar marcar, fazer um bate-papo com ele, porque daí ele sabe desde a raiz tudo, né? Desde a raiz. Fala para ele que semana que vem eu dou um pulinho lá e a gente bate um papo pessoalmente então, e tenta trazer ele para cá um dia também. Um abraço Isso é legal. para ele. E a gente saber que pelo trabalho e pelo esforço dele, a gente está colhendo frutos e já colheu, está colhendo e vai colher durante muitos anos aí, graças a ele. Então, a gratidão eterna. E muita gente que ele também já salvou aí com a borracharia, né? Olha, tem agradecimento ao Borracha. Se alguém que precisar de qualquer coisa sobre borracharia, pneu, carro, ele também está com loja de carro, pode 24 horas o cara está atendendo. Então, a borracharia que é ali próximo do Hospital Augusto Oliveira Camargo, pode procurar o Borracha lá, que ele também fica lá e ele vai te ajudar lá também. Esse aí já salvou muita gente aqui, cara, em todo lugar que ele vai. Gui, obrigado mais uma vez aí da sua participação, do tempo que você disponibilizou. Foi um prazer enorme. Está sendo muito legal manter esse projeto e trocar conhecimento com pessoas que têm muito a agregar também. Como a gente falou anteriormente,
Não adianta nada a gente ter algo e não compartilhar com as pessoas o bem que isso pode fazer. Então, ter esse projeto, mas não compartilhar com outras pessoas, para mim não faz sentido Sim. nenhum. O mais importante daqui, na minha opinião, é o conhecimento que quem é convidado está trazendo para as pessoas que estão assistindo. E eu acabo me tornando não digo apresentador, mas um mediador, apenas para poder manter aqui uma linha de raciocínio, só que eu estou aprendendo tanto quanto as outras pessoas, tá? Certeza. Então, obrigado mais uma vez, e eu vou ir lá mandar um treino com vocês Fechou. ainda, hein? Não, eu que agradeço, né? Antes de tudo, muito obrigado aí pelo convite. Eu já sabia que ia ser um bate-papo legal. Parabéns pelo projeto, porque a gente sabe a dificuldade que é de fazer algo hoje em dia, né? Então, você já tem o seu trabalho, você já tem os seus compromissos, você chega cansado e você está disposto a fazer um outro projeto e você está fazendo com qualidade. Então, assim, parabéns. Eu espero que cresça muito, espero que abra portas, tanto para você quanto para os convidados. E nada mais justo agora do que você fazer uma aula com a gente lá. Vou Então, fazer. deu, Ixi, vou apanhar pra como caramba. você está livre aí, você falou que sexta-feira geralmente você está livre, a gente tem treino lá na Sexta-feira é mais sexta-feira, tranquilo. então dá pra gente marcar. Você aparece lá, a galera vai te acolher, vai curtir muito. Tenho certeza. Obrigado, viu, Rafa? Com certeza. Show de bola. Gente, então obrigado a todo mundo que permaneceu até o final, galera que chegou depois também, que nos acompanhou, todos que passaram por aí hoje. Agradeço de coração. Não se esqueçam, quem quiser treinar, conhecer a CTI, tem lá o gift card de 30 dias. É só chegar lá, falar que veio pela live, vai poder estar conhecendo qualquer uma das modalidades. Porque aqui é assim, cara, agora só não treina quem não quer, Exato, entendeu? Então não é fica só chegar marcando lá, bobeira, não. pode chegar lá na recepção, pode falar que, ou pode me procurar, chega na recepção, pede para me chamar, ou fala que veio pela live do Rafa, com o Gui, e vai ter 30 dias lá para conhecer quem não conhece ainda a academia. Quem quiser me seguir também pode me seguir aí no meu perfil do Instagram. Por favor, sigam, não sigam, por favor. O Assim, Gui, você posta muita coisa legal, cara. Você sempre está postando muita coisa legal mesmo. Desde a parte dos kimonos, do patrocínio, eu acompanho os vídeos aí também, toda a parte de treinamento, as dicas e tudo mais. E não só você, mas segue a CTI também, isso, que é uma grande aliada das artes marciais aqui na nossa região. Seguir, segue meu perfil, quiser me mandar uma DM, uma mensagem pedindo os 30 dias, pode mandar para eu saber o nome. Segue a página da Academia CTI, segue quem não conhece o Rafa, que veio por mim. Ele vai fazer muitas outras lives com outros caras de outras artes marciais, então pode seguir ele, segue a página dele, segue a página do Papo Faixa Preta e aí acompanha aí as outras lives também. Show de bola. Gui, acho que é isso então. A gente vai se falando aí durante a semana, pode ter Fechou. certeza. Galera, obrigado a todos mais uma vez que acompanharam aí mais esse episódio do Papo Faixa Preta. Em breve vai estar sendo postado os cortes também dos principais pontos aí. Acompanhem na página, então acompanhem no meu perfil que vocês vão ter muito conteúdo de qualidade relacionado às artes marciais. Valeu, gente. Um abraço para todos. Obrigado. Fiquem com Deus. Valeu. Tamo junto. Valeu, Carlão. Tamo junto. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.